Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje é mitologia grega e meu assunto é Medeia de Eurípides. Lembram de Eurípides? Eu falei na outra aula de mitologia grega, quando eu falei sobre Hipólito, Fedra, né? Então, essa foi a última aula de mitologia. Revejam que vocês vão lembrar de Eurípides, que viveu no século V a.C. Eurípides escreveu cerca de 95 peças, mas chegaram até nós apenas 19. E Medeia, assim como Fedra, também foi uma importante peça teatral de Eurípides, que teve encenações ao longo dos séculos também, e a primeira ocorreu em 431 a.C., no Festival a Dionísio, tá? Mas antes de falar de Medeia, eu preciso falar dos argonautas, de Pélias, de Jasão. Quem era Pélias? Pélias era o irmão do rei. E ele usurpou o trono do irmão, do pai de Jasão. Esse Jasão era criança, quando o trono do pai foi roubado, usurpado pelo seu tio, Pélias, irmão do rei. Bom, esse Jasão era ainda criança, então ele foi viver distante da corte, né, onde foi educado pelo centauro Quiron. Mas ele cresceu. Ele sabia que o trono do seu pai foi usurpado, ele voltou e queria o reino de volta. Exigiu do tio o seu reino, que ele tinha direito. Só que ele impôs uma condição. Eu dou o reino, devolvo o reino, se você atender a uma condição. Se você realizar uma missão de buscar o velocino de ouro que está lá na distante Cólquida, tá? Guardado pelo rei Étis. Se você trouxer o velocino de ouro, sinal que você merece ser rei. O que é o velocino de ouro? É a lã de ouro de um carneiro, que segundo a crença tinha propriedades mágicas. E o tio sabia que ele nunca ia conseguir pegar esse velocino de ouro. E o próprio Jasão também sabia que era uma missão praticamente impossível. E sabendo, o Jasão, sabendo da dificuldade dessa tarefa, tá? O que ele fez? Ele construiu uma nau, que deu o nome de Argo, e reuniu uma tripulação de heróis para ajudá-lo a seguir para a Cólquida. O barco chamava Argo, e esses heróis que acompanharam Jasão eram os argonautas, tá? E assim, ele e os argonautas partiram nessa missão, dirigindo-se para a Cólquida, uma parte. Cólquida hoje é a Geórgia, tá? Entre esses heróis que ele reuniu para ir com ele na barca, na nau Argo, estava Hércules, vários heróis. Bom, enfim, os argonautas chegaram a Cólquida, onde conheceram Medeia, a princesa, filha do rei, famosa pela arte de curar e pelos poderes mágicos que possuía. Medeia, a filha do rei, logo que viu Jasão, o líder dos argonautas, se apaixonou perdidamente. E quando soube o motivo deles chegarem ali, ela afirmou que seria impossível tirar o velocino de ouro do seu pai, o rei, sem sua ajuda. Mas ela estava se prontificando a ajudar, porque ela estava apaixonada por Jasão, o chefe, o líder dos argonautas, tá? Bom, então, como eu falei, era uma tarefa quase impossível, mas com a ajuda de Medeia, ela consegue. O próprio pai dela também manda fazer tarefas dificílimas, mas não iriam conseguir mesmo, mas com a ajuda de Medeia eles conseguiram. E, no fim, ele foge, todos os argonautas, o Jasão e os heróis fogem, e quem levam com eles o velocino de ouro e a própria Medeia, que vai com eles porque está apaixonada por Jasão, tá?
ela foge dali, levando o Velocino. Mas o rei, quando vê partir, quando vê a fuga dos argonautas, pega um barco e vai atrás para resgatar a filha. Só que Medeia acaba matando seu irmão, um dos seus irmãos, corta-o em pedaços e joga no mar para retardar a perseguição do pai, que aterrorizado quando vê os pedaços do filho no mar, ele para colher cada parte do corpo para realizar um sepultamento digno. Por isso que ela fez isso com o irmão, para ele não dar tempo de persegui-los. Bom, enfim, os argonautas chegam a Corinto, onde Jasão e Medeia passam a viver, e lá tem 2 filhos. Mas com o tempo, Jasão decide abandonar Medeia. Não se mostra fiel. Ele quer casar com Glauce, a filha do rei Creonte. Medeia, quando sabe, se revolta. Não se conforma em perder Jasão. Depois de tudo que ela fez por ele, abandonou seu reino, sua família, matou seu próprio irmão. E por causa, tudo por causa de Jasão. Tudo por causa do Velocino de ouro, senão ele não conseguiria trazê-lo. Então, ela resolve se vingar. Mas antes ainda tenta segurar Jasão, mas ele se mostra irredutível. Eu vou casar com a filha do rei Creonte, a Glauce. Tá? Bom. O rei Creonte, pai de Glauce, a princípio, quando ele pede a filha em casamento, ele se preocupa, porque ele sabe quanto o ódio de uma ex pode ser perigoso para sua própria filha. Por isso, o que ele faz? Resolve banir Medeia do seu reino para que sua filha fosse feliz. Mas Medeia parecia até conformada e pediu a Creonte mais um dia para ela organizar suas coisas e partir. Enfim, nesse dia que ela pediu para Creonte, o rei, o que ela faz? Ela põe em prática sua terrível vingança. Primeiro, envia um lindo presente para Glauce, um lindo vestido e uma tiara, ambos envenenados. Glauce, quando recebe o presente, fica encantada e veste aquele vestido e coloca aquela tiara, mas logo ela sente um fogo invisível invadindo todo o seu corpo. Creonte, o pai, vendo-a gritar como se estivesse sendo queimada viva, tenta abraçá-la, tenta acalmá-la, mas ele acaba morrendo também queimado, tá? Enquanto isso, Medeia chama Jasão e na sua frente mata seus filhos. Eles ficam horrorizados com o que vê, a mãe matando seus próprios filhos. Então ele enfrenta todo esse sofrimento e não sabe o que pensar. E quando ela vê ele sofrendo vendo a morte dos filhos, ela foge numa carruagem. A Medeia foge. Há outra versão que diz que ela põe em chamas a casa e morre junto com seus filhos nos braços. Então tem essas 2 versões. Essa história, terrível, cuja mãe mata os próprios filhos e faz aquilo que faz com a futura esposa do marido, fez nascer a chamada Síndrome de Medeia. Quem sofre a Síndrome de Medeia, o que a pessoa tem? Baixa tolerância à frustração, não consegue conviver com a frustração. Tem muita baixa estima, tem muita insegurança em relação às outras pessoas, ela é insegura. Ela tem uma distorção da realidade, ela não consegue enfrentar a realidade, ela distorce a realidade e tem tendência a ter alucinações. Quem sofre disso tem a síndrome de Medeia. E ainda,
Além da síndrome de Medea, tem a alienação parental, de parente. Em psicologia, a alienação parental faz referência a um progenitor, pai ou mãe, que decide prejudicar seu próprio filho ou filha, tanto física como psicologicamente. Então, essa é a síndrome parental, quando o próprio pai ou a mãe consegue prejudicar seu filho, não só fisicamente, mas psicologicamente também, tá? Então, daí surgiram, dessa história terrível, surgiram essas duas síndromes, né, na psicologia. E vou ficar por aqui. Beijos.